Um líder é literalmente a pessoa que lidera um grupo de pessoas, seja no âmbito profissional ou pessoal. Quando falamos em líder no ambiente de trabalho, as principais características que se espera das pessoas são visão, paixão, pensamento estratégico, habilidade de comunicação, automotivação, habilidade de unir pessoas, poder pessoal, congruência, capacidade de adaptação, disciplina, resolução, busca constante por excelência, capacidade de se relacionar. Um líder não surge por acaso. Ele possui um perfil e tem características marcantes que fazem dele uma pessoa diferenciada. As 10 principais características de um líder são: reconhece os limites pessoais. Um verdadeiro líder sabe que os membros de sua equipe possuem seu próprio espaço. Isso significa respeitar os limites pessoais de cada um dos integrantes e não ser invasivo no que se refere à sua privacidade. É preciso saber trabalhar suprindo as expectativas de seus colaboradores, respeitando os limites de cada um entre líder e subordinado. Sempre oferecer feedback. Para que a engrenagem do sistema funcione de forma correta e se mantenha sempre em movimento, é necessário que sejam realizadas reuniões periódicas com a equipe. Dessa forma, o líder pode oferecer feedbacks das atividades desempenhadas e do desenvolvimento de cada um dos profissionais dentro da empresa. Essa é uma das melhores estratégias para garantir que os trabalhos continuem alinhados ao ritmo da produção. Reconhecer os méritos, tanto os seus quanto os dos trabalhadores de sua equipe. Saber reconhecer o bom desempenho de um funcionário faz parte da tarefa de um bom líder. Trata-se de uma das principais ferramentas de gestão, que garantem a satisfação do profissional, deixando motivado e com maior vontade de gerar mais e melhores resultados. Saber tomar decisões. Assertivas, os bons líderes são bastante conhecidos por saberem apagar incêndios, resolver aqueles pepinos e abacaxis que parecem ser o fim do mundo. A questão é que essa é uma visão um tanto quanto equivocada. Isso porque seu papel deveria ser exatamente o oposto. Os verdadeiros bons líderes devem ser tomadores de decisões e geradores de novas ideias, que possam desafiar os negócios. Acreditar e estimular a inteligência coletiva. Uma das características de um bom líder é abraçar o fato de que ele pode não ter todas as respostas ou tomar as melhores decisões. A partir daí, será capaz de enxergar e utilizar a inteligência coletiva de sua equipe, conversando e desenvolvendo em conjunto as melhores soluções ao invés de simplesmente optar por uma escolha que provavelmente não será melhor. Saber pedir ajuda quando precisa. Muitos líderes acreditam que pedir ajuda é uma demonstração de fraqueza. Bom, pelo contrário, saber pedir ajuda nos momentos em que precisa é demonstrar humanidade, que você precisa dos seus colaboradores tanto quanto eles precisam de você. Reconhecer suas vulnerabilidades é uma das melhores formas de chegar à inovação e desenvolvimento profissional. Ser exemplo para seus liderados. Assim como os pais são o principal exemplo para os filhos, um bom líder também deve ser exemplo para seus liderados. O que você espera de um gestor que nunca chega no horário, não entrega suas tarefas no prazo, trata mal seus funcionários, não cumpre suas obrigações administrativas? Pois então, o líder deve ser a primeira pessoa a demonstrar bom comportamento, apoiando e incentivando novas metodologias ou mesmo abraçando novos conceitos. Jamais deve agir por impulso. Estar sempre a par das novidades do mercado. Mesmo que seja apenas na sua área, é preciso que um líder esteja sempre antenado nas novidades que cercam a sua área de atuação. Inclusive, os gestores não precisam se tornar exímios especialistas em cada nova tecnologia que aparece por aí. Porém, sabendo o quanto a tecnologia é parte crucial da forma como vivemos e trabalhamos, é essencial que compreendam quais são as tecnologias que possuem o potencial de beneficiar suas organizações. Assumir suas responsabilidades. Já mencionamos que um bom líder precisa ser exemplo para seus colaboradores. Pois bem, essa atitude inclui assumir suas responsabilidades, tanto em relação à sua posição como líder, como profissional da área, quanto como pessoa. É preciso que o gestor assuma de frente sua função e procure dissolver obstáculos que sua equipe possa encontrar pela frente. Quando o gestor assume verdadeiramente o cargo de líder, ele abre novos caminhos e permite que os membros de sua equipe alcancem o sucesso com muito mais rapidez e facilidade. Não ser apenas um observador.
Mais que isso, é preciso que um líder seja atuante. Já faz um bom tempo que existe a diferenciação entre gestor e líder. Assim, assim, o que podemos esperar para o futuro próximo é que o gestor assuma a posição e função de líder dentro de uma empresa onde atua. Um gestor não deve ser alguém colocado em uma posição de poder simplesmente porque gera mais lucro ou é melhor em mandar, mas sim porque tem atitudes que estimulem sua equipe para que sejam capazes de gerar melhores resultados, tanto para a empresa quanto si mesmo e também para liderar em si. Iremos então conceituar liderança com embasamento bibliográfico, e dessa maneira temos as seguintes definições. Segundo o dicionário, o conceito de líder é uma pessoa com poder de decidir e de se fazer obedecer, ou uma pessoa com capacidade de influenciar nas ideias e ações de outras pessoas. Dessa maneira, liderança é a função de líder, que revela autoridade, ou pessoa com espírito de ascendência, um líder. Segundo Azevedo, Costa e Nascimento, em 2016, eles consideram que liderança é uma habilidade que líderes bem-sucedidos possuem. Influenciar positivamente e comandar pessoas construindo uma equipe unida, motivada, com o intuito e visão de atingir metas e objetivos, que conduz aos resultados comuns. Segundo Dance, 2012, afirma que liderança é a habilidade de influenciar pessoas a trabalhar entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Na avaliação de Mota, que foi citado por Pereira em 2014, liderança é a capacidade que o indivíduo possui de influenciar alguém ou um grupo de pessoas. Significa uma força psicológica onde um age a modo de modificar o comportamento de outro de modo intencional. De acordo com Hunt, 2006, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente e visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter, planejamento, orçamento, organização, solução de problemas, controle, manutenção da ordem, desenvolvimento de estratégias e várias outras coisas. Gerenciar é o que fazemos, liderança é o que somos. Então, para finalizar, segundo Chiavenato 2003, a liderança é necessária em todos os tipos de organização humana, seja nas empresas ou em departamentos. Ela é essencial para todas as funções da administração. O conceito de líder que a gente tem atual, né, ele foi sendo moldado no decorrer dos anos, das épocas, né, mas é algo que desde o primórdio ele já vem sendo estudado de uma forma intensiva, porque desde o início precisava-se de líder, né, de uma pessoa que estivesse à frente dos demais, indicando caminhos e para que as pessoas seguissem, né, com base na tomada de decisões delas, né? Então, assim, desde a época de Platão, né, onde ele diz na República, que ele dá a definição, ele fala que o verdadeiro líder nasceria líder e teria educação voltada para isso, né? Então, a gente pode lembrar da época ali de Roma, né, da época dos reis, aonde os líderes, né, eram pessoas natas, digamos assim, pessoas que nasceriam, né, no, no berço de liderança, vamos dizer, pessoas da alta burguesia, que nasceriam e seriam designadas para tal cargo. Então, não era algo que era desenvolvido, não era algo de personalidade, era algo que já vinha do berço, digamos, né? Então, a gente pode ver que desde aquela época já existiam esses conceitos de liderança. Hoje em dia, o líder, ele né, as pessoas que são líderes, elas têm essa personalidade, né? A gente consegue atribuir, né, digamos assim, de que a personalidade em si, antes não era visto isso, era sim escolhidas pessoas que já nasciam nessas famílias, nessa linhagem em que a liderança ia perdurar devido à família em si, né? Como bom exemplo disso são os reis da época antiga, né? Até no Antigo Testamento da Bíblia, né, há uma citação ali em Marcos que um bom líder deve ser capaz de influenciar as pessoas a algum objetivo. Jesus era assim. Sabemos que ele tinha discípulos ou seguidores. Alguns até mesmo largavam as suas atividades para acompanhá-lo em sua obra. Então, não há melhor exemplo de liderança do que Jesus, né? Que foi o maior líder que a gente conhece até hoje. Então,
Diante disso, né, consegue-se observar que o conceito de liderança ele foi mudando durante os anos até chegar nesse conceito atual que o Everton comentou, né, que é o conceito voltado ali para as organizações e tudo mais, mas né, um líder a gente não tem só em uma empresa, né? Um exemplo atual que a gente possa ter, atrelando com essa questão de reis, é os nossos presidentes, os nossos prefeitos, né? Então, a premissa é de que o conceito da liderança em si ele foi evoluindo de acordo com cada época, né? Dos estudos sobre a teoria dos estilos de liderança no início do século XX, destacam-se 3: liderança autocrática, democrática e liberal. A liderança autocrática possui ênfase no líder, ou seja, é aquela em que o chefe é o centro das decisões e é bastante centralizador. O subordinado deve seguir ordens, com pouco espaço para questionamentos ou sugestões. Subordinados sujeitos à liderança autocrática tendem a desenvolver entre si forte tensão, frustração e agressividade em geral. Já a liderança liberal possui ênfase no liderado e segue o pressuposto que os colaboradores já são maduros o suficiente e não necessitam de um acompanhamento constante. As pessoas tendem a atividades mais intensas no início do trabalho, mas com o passar do tempo, sem a necessidade de prestar contas, o grupo tende a baixa produtividade. Mesmo que os subordinados possam estar bem intencionados, a falta do líder tende a gerar muitas discussões pela ausência de direção. Por fim, a liderança democrática possui ênfase no líder e no liderado. Ela encoraja os colaboradores a participarem, incentivando a darem sugestões. O líder democrático busca ser um facilitador dos processos, ajudando a equipe a desenvolver soluções. Ele se preocupa com a execução do trabalho, mas também com a qualidade de vida e satisfação do time. Esse estilo favorece um melhor relacionamento entre todos, uma vez que a comunicação flui com liberdade e as pessoas são incentivadas a se exporem sem críticas ou censura, o que leva os membros a serem mais responsáveis. Esse ambiente favorece a maior produtividade com qualidade nas tarefas executadas.